aí, pessoal, aqui é a Mi do blog recantodami.com e hoje eu trago para vocês uma caixinha de correio da editora Novo Conceito, recheada aí de novidades com lançamentos de junho, lançamentos de julho. O que não vai faltar são livros enormes que vocês vão adorar. Eu preciso começar mostrando o meu queridíssimo do ano. Gente, como eu amei esse livro! Foi a melhor distopia que eu li nesse ano, então se liguem, fãs de distopia, vocês simplesmente precisam ler Fragmentados, que é do Neal Shusterman, nunca tinha lido nada dele. Essa capa eu sei que teve gente que achou meio estranha, que parecia coisa de ET, mas na verdade não tem nada a ver, tá, gente? A história se trata de um futuro não tão distante e não tão impossível de acontecer, em que o aborto é ilegal. Em compensação, os pais têm o direito de se livrarem dos filhos que tenham a idade entre 13 e 18 anos. Geralmente são crianças que passam a ser um estorvo dentro da família, ou então que são dízimos, ou seja, que são filhos que na verdade são doados para um bem maior, ou então são crianças órfãs que nunca tiveram pais, ou que passam de instituto em instituto e que o governo acaba não tendo dinheiro para bancar e fragmentam. O que significa fragmentar um jovem, um adolescente? Significa desmembrá-lo inteiro, pedacinho por pedacinho, e cada pedaço daquela pessoa acaba sendo utilizada num transplante para outro. Então, na verdade, eles se utilizam do argumento para mascarar a ideia de que não, nós não estamos matando ninguém, porque essa pessoa continua viva no corpo de outro, ou seja, 100% do seu próprio corpo é reutilizado. É uma ideia muito macabra e é uma ideia que dá muito pano para manga, porque o autor acaba discutindo um monte a questão, então, da escolha que as pessoas têm, da questão da doação de órgãos, da questão do aborto. Além do que, tem muita aventura nesse livro. Ele é um livro de ação do início ao fim, com uma pitada de romance muito legal. E o que eu mais gostei foi ver, então, o desenvolvimento dos personagens e o amadurecimento, porque eles passam por muitas transformações e a gente acaba se tocando muito com a história deles. Sem contar que, claro, a grande estrela da história é a fragmentação, porque a gente quer saber muito o que acontece, como acontece, quando acontece, tudo que envolve a fragmentação. Então, na verdade, eu comi esse livro querendo descobrir todos os detalhes, e o grande diferencial dessa história é a narrativa. Porque o autor ele escreve em terceira pessoa, mas sob perspectivas diferentes de cada personagem, como se ele estivesse tecendo uma colcha de retalhos. Então, na verdade, a cada capítulo, que são capítulos curtos, de leitura bastante fluida, a gente vai descobrindo um pedacinho a mais da história, que vai se conectando com o anterior, que vai se conectando com o anterior, e vai nos dando um panorama muito maior, e a gente fica achando, fica com medo de que as nossas dúvidas não sejam respondidas, mas na verdade todas elas são muito bem amarradinhas, e o autor vai nos dando pistas e depois vai nos elucidando as nossas dúvidas perfeitamente na medida em que a história vai se desenrolando no tempo certo. Fragmentados faz parte de uma série. Então lá fora já tem 4 livros lançados, mais um conto. E eu sei que isso, além de dar muito medo em alguns leitores, desestimula um pouco a leitura, porque dá aquela sensação de que, poxa, a gente termina de ler e quer continuar lendo os outros livros e a gente nem sabe quando eles vão ser lançados no Brasil, se eles vão ser trazidos para o Brasil. Mas uma coisa eu garanto para vocês, por mais que algumas dessas pessoas tenham esse sentimento e prefiram muitas vezes esperar que a série toda seja lançada para depois ler de uma única vez, numa só sentada, o desfecho desse livro é muito gostoso de se ler. Eu fiquei bem satisfeita. É claro que ele dá aquele ganchinho para que a história continue, mas ao mesmo tempo ele consegue fazer todo o fechamento do enredo, e isso me deixou com uma sensação muito mais aliviada. Então eu realmente recomendo para vocês, fãs de distopia, vocês não podem perder, porque foi um dos livros mais alucinantes que eu li nesse ano. Eu amei, eu super recomendo, e quando isso acontece eu quero que todo mundo leia e infernize a vida de todo mundo para ler. Então, se vocês quiserem sorteio, digam aí nos comentários a hashtag sorteio de Fragmentados, e quem sabe eu trago um sorteio dele para vocês. Junto com esse livro veio um kit muito fofo que a editora Novo Conceito mandou, com marcadores de fragmentados, de uma maneira meio bizarra, porque eles mandaram partes de corpos. Então aqui nós temos boca, olhos, braços, pois é, bem no clima do livro.
E ainda mandaram isso aqui, que eu fiquei na dúvida, e eu estou na dúvida até hoje, se ele é um mousepad ou se ele é realmente um quebra-cabeça. Deixa eu até abrir pra vocês, pra não ficar com reflexo no vídeo. Eu não tinha aberto ainda, tinha deixado fechadinho. Mas vejam só. Ele parece um mousepad, mas vocês estão vendo que ele tem puzzles, ele tem quebra-cabeças. Então, eu acho que ele é destacável também para aproveitar a premissa do livro em relação à fragmentação. Mas eu achei bem legal. Chegou também esse livro que é Mentiras que Confortam, que é um livro que está dividindo bastante o público lá de fora, alguns amando, alguns odiando. Acredito muito que pela temática dele, porque ele vai falar sobre traição, sobre ressentimento, sobre arrependimento, vai contar a história aí, então, de 3 mães, de 2 pais, de uma criança. Essas histórias se interligam. Aqui fala que pode nos magoar profundamente, a gente pode inclusive não concordar com as atitudes que são tomadas pelos personagens, mas eles já nos alertam que são de extrema honestidade. Então eu tô bem curiosa pra saber o que vai acontecer e o que eu vou achar, principalmente. Aqui atrás fala que nesse livro nós vamos encontrar drama e amor. Achei muito bonita aqui a contracapa. E as folhas são amareladas. E pelo visto nós temos aqui nas divisões de capítulos algumas páginas que aparentam ser cartas. Então eu tô bem curiosa pra ver. A Editora Novo Conceito arrasou nesta edição. Gostei bastante mesmo. Veio também um livro que está sendo sucesso em Portugal, de um autor português, ó, em homenagem aos nossos inscritos portugueses do canal, que é o Pedro Chaga Freitas. Será que vocês conhecem? Digam aí nos comentários, vocês já leram o livro dele, que foi lançado em Portugal e virou fenômeno de vendas, que é Prometo Falhar, que na verdade é um livro de crônicas, é um livro muito sincero, que vai falar muito sobre os relacionamentos amorosos e sobre o quanto nós não somos perfeitos. O Pedro nos convida a pensar e a revisitar os nossos sentimentos e as nossas relações com as outras pessoas. Ele é um livro que está sendo bem elogiado, que fala que neste livro nós vamos encontrar amor, humor e relacionamento. Aqui nós temos uma fotinho de perfil do Pedro. A diagramação também é simples, de folhas amareladas, é um livro bem grandão também, que eu acho que vai render aí muitas reflexões. Junto com ele veio um kit muito fofo também, que é de marcador, e é um marcador que é aqueles marcadores destacáveis, então a gente pode prender na página, segura super bem. A Novo Conceito arrasou nesse marcador. E veio isso aqui, gente, que coisa mais amada, que é Retire uma Mensagem. Então, na verdade, ó, ele é como se fosse uma caixinha, em que aqui, vocês estão vendo, tem várias mensagens. Vamos retirar uma mensagem para ler ao vivo, então, aqui no vídeo? Deixa eu ver, vou pegar uma bem aleatória aqui, para ver o que ela vai nos dizer. Olha só. O problema das pessoas é pensarem que para ser sentido, tem que ser fácil. Então, ó, são cartõezinhos com mensagens bem reflexivas. Eu gostei, eu quero tirar outro cartãozinho. Vamos tirar outro cartãozinho. O segredo da felicidade é o segredo da dose exata de loucura. Ah, esse aqui gostei bastante. Tudo a ver comigo, porque eu não sou uma pessoa que eu gosto de regras, nem de convenções. Eu gosto de radicalizar um pouquinho. Então, adorei, tô louca pra ler. E quem sabe eu trago uma dica de leitura pra vocês no blog e um sorteio, vocês iam gostar. E lembrando que o Pedro, ele vai vir pro Brasil pra autografar o livro. Então, não percam, confiram aí a programação da Editora Novo Conceito pra terem a oportunidade de conhecer o autor e pegarem o seu autógrafo. Veio também Soldier, que é um livro que eu tava lendo lá no Goodreads, que as pessoas praticamente só deram 5 estrelas e disseram que choraram demais, principalmente para aquelas pessoas que gostam bastante de animais e de cachorro, porque esse livro ele trata dos horrores da guerra, em que o personagem vai acabar também descobrindo a lealdade do seu cãozinho. Então, eu não quis ler muito a respeito para não tirar o fator surpresa na hora que eu for ler o livro. Mas eu tô bem curiosa, porque eu acho que vai acabar pegando no meu calo aí, porque eu vou lembrar dos meus bichinhos, do cachorrinho que eu já tive, e vou me emocionar demais, porque por mais que tenha a premissa da guerra de pano de fundo, pelo que eu ouvi dizer, esse não é exatamente o enfoque da história. Então eu tô bem curiosa. Ó, aqui tá a contracapa, diz que nesse livro a gente vai encontrar amor, drama e cultura geral, porque provavelmente, né, vai falar então sobre a guerra na França em 1917. Aqui nós temos alguns
trechos, ó, algumas transcrições de bilhetes. As folhas são amareladas, a diagramação é muito delicada. Olha que bonito, ó, nós temos aqui algumas trocas de cartas e bilhetes. Eu adoro a diagramação do Novo Conceito, eu acho que as letras são sempre muito boas de se ler. É uma diagramação sempre... A impressão em si, a impressão das páginas são muito boas. Eu gosto bastante do trabalho deles nesse sentido. Veio também Apenas um Ano, de Gayle Forman, que é o segundo volume da duologia de Apenas um Dia. Nós também temos um conto, que eu não sei se vai ser lançado no Brasil, mas a Dani também já leu em inglês, em que realmente vai fazer o desfecho dessa história toda. E aqui nós temos então a explicação do que aconteceu um ano depois do encontro de William e de Alison, sob a perspectiva dele. Então já tem resenha dele escrita lá no blog, passem por lá para saberem o que a Dani achou dessa obra. E chegou também, por último, mas não menos importante, a lista da minha queridíssima Cecília Ahern. Eu simplesmente sou apaixonada pelos textos dela, que costumam ser bem reflexivos. Minha lista não podia ser diferente. Nós temos aqui uma história muito densa, muito profunda, que fala então sobre os erros que a gente costuma cometer, mesmo quando a gente tenta acertar, a maneira que a gente tem para tentar consertar esses erros e o quanto eles afetam não só a gente, mas as pessoas que nos circundam, e como a vida de muita gente está conectada, mesmo de pessoas que a gente nunca ouviu falar. Então ele tem um pouquinho de mistério, aqui fala que ele também tem um pouquinho de drama e, claro, né, um pouquinho de humor, e o final dele é simplesmente lindíssimo. Já tem resenha escrita dele também lá no blog, sugiro que vocês passem por lá para lerem e saberem direitinho o que eu achei deste livro. Essa foi a caixinha de correio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, não esqueçam de clicar em gostei, de favoritar o vídeo, de compartilhar nas redes sociais para que mais pessoas conheçam esses lançamentos da editora Novo Conceito. E também se inscrevam em todas as redes sociais do blog e passem por lá para ficarem por dentro de todas as novidades do mundo editorial e do mundo do cinema. Um grande beijo para vocês, like, favorito sempre, tchau, tchau, beijo, beijo!